falar sobre Haemophilus parasus e Erisipela em suínos. O Haemophilus parasus é uma bactéria em formato de bastonete, gram-negativa, imóvel e apresenta 15 sorotipos diferentes. Ela é isolada mais comum no trato respiratório superior, na cavidade nasal e traqueia, de animais sadios. No entanto, ela pode causar uma doença até mais aguda quando introduzida em rebanhos com alguma deficiência imunológica. Ela é caracterizada pela inflamação serofibrinosa nas serosas, que resulta no aparecimento de um quadro clínico de pleurite, pericardite, peritonite, artrite e meningite. Ela gera uma grande perda econômica para o país que afeta, que causa uma elevada taxa de reprovação das carcaças em frigoríficos. Ela pode levar a alterações nas mucosas, onde elas invadem o espaço conquistado e ganham acesso ao fluxo sanguíneo, se disseminando pelo corpo. É o agente etiológico da doença de Glasser, patologia infecciosa com alta taxa de morbidade e mortalidade em suínos jovens que são submetidos a grande estresse, como desmama, transporte ou doenças concomitantes. O diagnóstico deve ser baseado no histórico, sinais clínicos e lesões. E ao selecionar animais ou tecidos para amostragem, alguns critérios devem ser seguidos. Os suínos escolhidos devem apresentar sinais clínicos característicos da infecção, não terem recebido tratamento com antibióticos por pelo menos uma semana e devem ser sacrificados. O isolamento bacteriano é difícil. O melhor método é fazer uso de suave para coletar exudato do periocárdio, pleura, peritônio, articulação e líquido cerebroespinhal, podendo utilizar sangue presente no coração. Os meios de cultura mais usados são algar-sangue de equino desfibrinado e triptose algar-sangue, que estimulam o crescimento da bactéria. Acrescenta-se também ao meio bacitracina, licomicina ou cristais violetas para selecionar. As colônias são vistas após 48 horas da incubação a 37 graus Celsius. Nos sinais clínicos é possível observar apatia, febre de 40 a 42 graus Celsius, inapetência, anorexia, tosse, respiração abdominal, inflamação e dor nas articulações, podendo ocorrer claudicação e sinais nervosos como tremores, incoordenação, movimentos de pedalagem e decúbito lateral. Raramente, alguns animais podem apresentar a cabeça inchada decorrente de miosite aguda no músculo masseter. O aborto em porcas e laminite nos cascos pode ser uma sequela observada decorrente da infecção aguda. Em leitões, a forma crônica resulta em reflux, que além de sinais respiratórios, apresentam pelos arrepiados e sem brilho. O uso profilático ou terapia oral com antibióticos possui pouco valor em surtos severos de Haemophilus parasus. Altas doses de antibióticos podem ser administradas por via parenteral nos animais doentes e repetir a dose 24 horas depois. Como medida de prevenção, pode-se optar por medicar o lote por via oral. A penicilina, amoxicilina, fluoroquinolona,
cefosporina, gentamicina, espectinomicina e sulfas têm atuado de forma significativa. Já a tetraciclina periódico semestral, eritromicina e lincosamida têm mostrado grande resistência. Contudo, deve ser realizado antibiograma para o rebanho, pois a sensibilidade pode variar de acordo com a cepa que está presente. Uma boa prática é combinar a vacinação das matrizes e dos leitões, pois reduz a porcentagem do envolvimento do pulmão na infecção ou exclui ao aparecimento da doença, dependendo também da cepa presente. Já a erisipela, ela é uma doença infecto-contagiosa do tipo hemorrágica, caracterizada por lesões cutâneas, articulares, cardíacas ou septicemia, além de causar aborto por bactérias do gênero Erysipelotrix spp. A erisipela em suínos é causada por uma bactéria, a Erysipelotrix rhizopathy. Os suínos se infectam mais comumente através da ingestão do agente, embora ele também possa se instalar no organismo dos suínos através das feridas na pele, lesões ou arranhões. O diagnóstico da erisipela suína pode ser realizado na granja pela apresentação do quadro, especialmente quando ocorrem lesões cutâneas, e por testes laboratoriais. No laboratório, o cultivo das bactérias pode ser obtido a partir do sangue, de órgãos, pele ou fezes de animais, utilizando-se meio de cultura seletivo. O cultivo a partir de sangue, a hemocultura, tem valor, mas o exame deve ser realizado em vários suínos do lote, pois a bacteriemia pode ser transitória. Foi desenvolvido um teste de PCR específico para determinar o gênero sem distinção das espécies das bactérias e, mais recentemente, um teste PCR multiplex. Os testes moleculares estão contribuindo para o diagnóstico de erisipela suína, mas essas pesquisas são recentes. Uma desvantagem do PCR consiste na necessidade prévia de se obter um cultivo de 24 horas para que haja número detectável de bactérias. O período de incubação da erisipela suína oscila entre 1 a 7 dias e os sinais clínicos ocorrem sobre as formas. São essas a hiperaguda, a aguda, a subaguda e a crônica. Na forma hiperaguda ocorre a morte súbita. Já na forma aguda, observado febre elevada de até 42 graus Celsius, prostração, anorexia, conjuntivite, andar cambaleante e após 2 dias da infecção, o animal pode apresentar visíveis lesões cutâneas, que lembra o contorno de um losango, e em casos mais graves pode levar à morte. Na forma subaguda ocorre poucas lesões na pele, febre moderada e passageira, e o apetite é normal. Já na forma crônica, caracteriza-se pela ocorrência de artrites, insuficiência cardíaca, e os suínos eles apresentam engrossamento das articulações dos membros locomotores, em alguns casos já a partir da 3ª semana após a infecção, e sentem dor a se movimentar. Já a prevenção
Em surtos individuais em suínos de terminação, as baias devem ser limpas e desinfetadas entre os lotes. No caso de surtos contínuos em suínos de crescimento, pode ser necessária a vacinação dos animais com 8 semanas e possivelmente novamente com 10 a 12 semanas de idade. Os suínos eles normalmente não são vacinados antes de 8 semanas porque os anticorpos colostrais reduzem a resposta à vacinação. Em leitoas de reposição devem ser aplicadas 2 doses, uma na chegada à granja e outra 20 dias após. As porcas são geralmente vacinadas 8 dias após o parto. Os machos adultos eles são vacinados a cada 6 meses. E leitões, filhos de porcas já vacinadas, devem receber a vacina aos 90 dias de idade. O controle através do uso de vacina tem sido eficiente contra a ocorrência de surtos de erisipela na forma aguda. Mas, no entanto, a imunização deve ser feita em grau mais elevado para combater a forma crônica da doença em suínos.